Alô você! Vamos lá, meu povo, continuando o que aí? O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal. Olha, o caput, o que é o erro do tipo? Ok. O que é o erro sobre a pessoa? Ok também. Lembrando, né? O erro sobre a pessoa é chamado erro acidental e esse não exclui nada. É aquela regra da vítima virtual e da vítima efetiva. Só se importa as qualidades de quem o agente queria cometer o crime, não da pessoa que efetivamente veio a receber o crime. Regra da vítima efetiva, regra da vítima virtual, tranquilo? Bem bacana. Evandro, o erro do tipo, o esqueminha do erro do tipo também está muito na cabeça massificado. Olha só, o erro do tipo, ele pode ser esse que eu acabei de explicar para você, que é o acidental, que é o parágrafo 3º, esse não exclui nada. O erro essencial é a nossa regra geral. Legal, lembra que existe o erro essencial excusável e o inexcusável. No excusável, isenta de dolo e também tira o quê? A culpa da conduta. No inexcusável, tira o dolo e permite a punição por culpa, chamado culpa imprópria. Legal, Evandro, vindo de trás para frente, que é o que a banca pede. O conceito de crime, ele diz que o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Legal, Evandro? Fato típico, antijurídico e culpável. Dentro do fato típico, você lembra que tirando o primeiro e o segundo pedacinho exclui o crime. Dentro do fato típico, o que eu tenho? Eu tenho o primeiro elemento que é a conduta. E tem os outros elementos. Nexo causal, tipicidade e resultado. Dentro da conduta, eu tenho o dolo e eu tenho a culpa. Legal, vamos vir de trás para frente. O que tira o dolo e a culpa que eu acabei de ensinar para vocês ali? Pô, Evandro, o erro do tipo, agora a gente vai aprender a fazer prova. Erro do tipo essencial, excusável. Esse aqui isenta de dolo, tira também a culpa, tirou o dolo, tirou a culpa, tirou a conduta. Se tirou a conduta, tira o fato típico. Se tira o fato típico, exclui o crime. Por isso que a gente diz que o erro do tipo exclui o crime e não isenta o cara de pena. Tranquilo até aí? Erro do tipo exclui o crime. Evandro, agora, se cair na prova, erro do tipo essencial, excusável, isenta de dolo ou culpa, exclui o crime, eu sei. E se a banca trouxer só a palavra erro do tipo? Se ela trouxer só erro do tipo sem desdobrar, é porque ela estava querendo falar isso aqui, ó. Ela está falando o quê? A regra. Então, se cair na sua prova, é correto afirmar que o erro do tipo exclui o crime? Você tem que dizer que objetivamente está certo. Não inventa moda. Só que às vezes é perder questão por preciosismo. Sabe demais e perde questão. Tranquilo? Beleza. Agora, o que eu vou ver? Nós vamos trabalhar agora o erro determinado por terceiro e a gente vai ver as discriminantes putativas, que é uma das coisas mais legais de se trabalhar. Olha só que bacana. Vamos vir de baixo para cima, né? Já trabalhando no erro sobre a pessoa, vamos trabalhar o erro determinado por terceiro. Isso aqui é muito bacana, vou dar um exemplo. Imagina o seguinte. Imagina que eu chego e tenho empregada e eu quero matar a minha mulher. O que eu faço? Eu vou lá no açúcar, pego o açúcar, tiro todo o açúcar e coloco arsênico no lugar do açúcar, que é o veneno. A empregada não sabe de nada, só que a empregada vai, pega o açúcar e ministra o açúcar dentro do café, a minha esposa vai, toma e morre. Se você for reparar, efetivamente, a empregada ela foi autora imediata, porque foi ela que ministrou, ela executou um crime de homicídio. Mas pergunta, ela queria executar um crime de homicídio ou ela errou sobre elementos ali? O que ela fez? Na verdade, ela foi induzida ao erro. Ela errou, ela não era para ter executado aquele crime. Nesse caso, quem responde pelo crime? Quem responde é quem determinou o erro ao terceiro. Ou seja, eu fui lá e com uma ação minha substituí o açúcar pelo veneno. A empregada, por erro, foi lá, ministrou o veneno e matou a pessoa. Isso é tranquilo. A empregada não tem crime, exclui o crime dela. E eu, que determinei o erro, eu sim vou responder pelo crime de homicídio nesse caso. Então, isso aqui é muito tranquilo. A gente vê muito em questões. Agora, as discriminantes putativas, aqui é bacana, porque olha só. Quando você estuda comigo, a gente ensina uma coisa muito bacana. A gente fala o seguinte, ó. O crime é composto por fato típico, antijurídico e culpável. Aí eu engesso você e ensino você o seguinte.
tirou o primeiro, tirou o segundo, a gente diz que exclui o crime. Tirou o terceiro pedacinho, isenta de pena. Toda vez que você ouve falar na expressão isenta de pena, logo você quer excluir a culpabilidade do cara. E quando você fala excluir o crime, logicamente você fala tirou o fato típico ou tirou o quê? O antijurídico. Isso é um esquema que a gente cria na tua cabeça que nunca mais você esquece. Exclui o crime, tirou o fato típico antijurídico. Isenta de pena, tirou a culpabilidade. Só que olha interessante. O Código Penal existe um negócio chamado critério topográfico. Olha só, o erro de proibição, aonde isenta de pena, que a gente vai ver nesse bloco ainda, está no artigo 21 do Código Penal. Aqui o nome é erro de proibição. O erro de proibição, ele sim, isenta o cara de pena. Olha só, isenta de pena. A gente vai trabalhar. E o erro do tipo é o contrário. O erro do tipo exclui o crime. E se você for reparar, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º são do artigo 20. Então, todos eles o quê? Exclui o crime. Critério topográfico do Código Penal. Só que o legislador errou na hora de colocar as discriminantes putativas, que eu vou explicar daqui a pouco. Olha o que ele colocou. Eu vou jogar até na tela para você acompanhar comigo. Acompanhe o artigo 20, parágrafo 1º e veja o que o legislador colocou. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punido como crime culposo. O que é isso aqui, meu povo? As discriminantes putativas. Discriminantes putativas nada mais é do que as chamadas excludentes. Olha o nome, olha só. Excludentes de ilicitude putativas. Evandro, quais são as excludentes de ilicitude? Elas estão previstas no artigo 23. Lá eu tenho, legítima defesa. As outras eu só vou abreviar, porque não está no momento ainda. Estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Legal. São as 4 excludentes de licitude. Só que a excludente de licitude putativa é quando você, na tua cabeça, acha que está numa excludente de licitude, mas na verdade não está. Vamos explicar aqui a legítima defesa. Olha só, o que é a legítima defesa? É assim, quando você usa moderadamente dos meios necessários para conter injusta agressão, atual ou eminente, a direito seu ou de outrem. Aonde está isso? Está no artigo 25 do Código Penal. Evandro, o que diz o artigo 25 na prática, daquele jeitinho seu, dando um exemplo? Beleza, olha o que diz o artigo 25. Quando você usa moderadamente para conter a injusta agressão atual ou eminente, a direito seu ou de outro. Você é um policial rodoviário federal, está com o seu distintivo, a pistola na cintura. Você está andando na rua, de repente o bandido te conhece, saca a arma e começa a dar tiro em você. Você, para cessar a injusta agressão do cara, você saca a sua arma e faz um disparo para poder garantir um direito seu. Legal, você está se protegendo, isso aí é legítima defesa. Se você simplesmente não exagerar, não cometer um excesso, você vai ver que fica excluída a antijuridicidade, segundo elemento. Ou seja, exclui a ilicitude, você fica excluído o crime. Agora, imagine o seguinte, que você acabou de prender o cara e está levando o cara para a delegacia. E o cara está lá atrás, o bandido. Vou te matar, eu estou algemado, mas quando eu sair eu vou te matar. Vou matar você, vou matar tua mulher, vou matar tua filha, vou matar todo mundo. E você olha para trás e fala, olha, eu sou um policial rodoviário federal, sou um policial federal, eu estou seguindo a lei, você está preso, não tem nada contra você. O cara, não, mas eu vou te matar. Legal. Você vai, faz toda a ocorrência, faz tudo, mas aquilo ficou na sua mente, né, cara? Aí um belo dia, passou aí uns 2 meses, você está no shopping, junto com a tua esposa e com a tua filha pequena, passando, de repente você dá de cara com esse cara que falou que ia te matar, que estava preso, soltaram ele. Ele mete a mão nas costas, com coisa que ia tirar uma arma. Amigo, você se antecipa, cata a tua arma e dá um tiro nele. Usar moderadamente dos meios necessários para conter injusta agressão atual ou iminente. Nesse caso não era atual, mas estava na iminência de acontecer. Você faz um disparo no cara. Quando o cara cai, você vê que ele estava com a cartinha na mão dizendo assim, me converti e quero pedir desculpa por ter falado que ia te matar 2 meses atrás. Ah, amigo, a pergunta é, o cara estava em legítima defesa? Você vai falar, não, Evandro, ele não estava, porque faltou a injusta agressão do cara. Só
que o cara que sacou a arma, o policial, e deu o tiro, ele só fez isso porque ele acreditava que estava o quê? Na legítima defesa. Ele errou sobre um dos elementos. O que ele errou? Sobre a injusta agressão. E aí, Evandro, o que vai acontecer? Nesse caso, o nome vai ser excludente de licitude o quê? Putativa. Não vai ser excludente de licitude normal, mas vai ser o quê? Uma excludente de licitude putativa por erro do tipo. Vai excluir o crime também. Só que olha que interessante. Se você pegar legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal, você vai ver que essas 4 formas originais que estão no artigo 23, 24 e 25, 23 está geral, 24 está o estado de necessidade e 25 está legítima defesa. Você vai ver que essas causas aqui tiram um segundo elemento do crime. Qual que é o segundo elemento do crime? A antijuridicidade ou a ilicitude, que são o quê? São sinônimos. Ou seja, tirou o segundo, exclui o crime. Só que quando o cara pensa que está na legítima defesa e não está, ele na verdade está no erro do tipo. Aí você tem que ir lá no esqueminha. Esse erro do tipo, nesse caso, você desculpa, cara, desculpa. Então é erro essencial. Se é essencial, ele tira o dolo e a culpa da conduta. Ou seja, na legítima defesa putativa, no estado de necessidade putativo, no estrito cumprimento do dever legal putativo, no exercício irregular do direito putativo, você vai excluir o crime do cara também. Só que nesse caso aqui, do putativo, você não exclui o crime. Na antijuridicidade, você exclui o crime tirando o quê? O fato típico. Ou seja, você vai tirar o primeiro elemento. Por quê? Porque, na verdade, isso é erro do tipo. Por quê, Evandro? Porque está debaixo, topograficamente, do erro do tipo. Mas se você vê o início do texto, ele cagou no início do texto, o legislador. Porque ele pega e diz o seguinte, fica o quê? Isento de pena. Quando, na verdade, isso aqui está errado no texto, ele devia colocar excluir o crime. Por isso que tem gente que fala que as discriminantes putativas é erro de proibição indireta, mas isso aí esquece. Coloca o que eu estou falando para você. Discriminante putativa por erro do tipo é quando você pensa que está na legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício irregular do direito, quando na verdade você não está. A sua conduta vai o quê? A sua conduta efetivamente vai excluir o crime lá no modelo do fato típico, porque é erro do tipo. Agora olha que interessante. Vamos apagar aqui para a gente não se confundir. Nunca mais esquece isso que eu estou dizendo. As causas putativas, pega o exemplo da legítima defesa putativa que eu dei nesse caso. Matou o cara. A vítima, ela não estava tentando agredir, então a vítima também não tem culpa de nada. No caso das discriminantes putativas, efetivamente exclui o crime do autor. Beleza? Mas tem uma ressalva muito importante. O autor ainda é obrigado a indenizar o prejuízo. Indenizar o prejuízo. Evandro, o que é indenizar o prejuízo? Todo crime gera uma responsabilidade civil. Ou seja, se você mata alguém dolosamente, além de ficar preso, você tem que ressarcir os familiares. Isso aí está na ação ex delict lá do Código de Processo Penal. Bacana, Evandro. Então quer dizer que nesse caso o policial matou o cara, o policial não responde pelo crime, vai excluir o crime, mas o policial vai ter que ser obrigado a indenizar civilmente a família do cara que morreu? Vai, porque ele estava no erro do tipo, mas na modalidade das discriminantes putativas. Tranquilo? Beleza, Evandro? Em alguma parte do conteúdo, se tiver no meu edital, eu vou ver mais isso? Vai, quando estiver trabalhando, as causas de excludente de licitude do artigo 23, 24 e 25. Tranquilo? Vamos prosseguir. Trabalhar agora o erro de proibição ou o erro sobre a ilicitude do fato. O 21 é bem bacana, ó. Ele diz, obrigatoriamente você tem que conhecer o que está escrito na lei, mas se na prática desculpar você, isenta de pena. Se simplesmente não desculpar você, diminui a pena. Evandro, primeira coisa, vamos por parte para depois a gente jogar na árvore do crime. Me explica o que é erro de proibição. Olha, no erro de proibição, a pessoa sabe o que faz. Olha só, a pessoa sabe o que faz. O problema é que ela não sabe que aquilo é crime, não sabe que é crime. Ou seja, no modelo prático do exemplo que eu vou te dar, ela desconhece a lei. Só que o Código Penal fala que pouco importa se você desconhece a lei, você tem que responder pelo crime.
Mas o Código Penal é bonzinho, cara. O que ele faz com você? Ele faz assim, ó. Ele pega o erro de proibição e erro de proibição e faz bem parecido com o erro do tipo. O que ele faz no erro de proibição? Ele diz que existe o erro de proibição excusável, que agora você já está bem trabalhado. Você sabe que o erro de proibição excusável é aquele que é desculpável. E você tem o erro de proibição inexcusável. Evandro, o que é o erro de proibição inexcusável? É aquele que você não desculpa o cara. Aqui vai servir de outra forma. O erro de proibição inexcusável, você vai dizer que ele isenta de pena. Porque, na verdade, ele vai tirar um dos elementos da culpabilidade. Ele vai excluir a culpabilidade. Beleza. E o inexcusável? Não isenta de pena. O inexcusável simplesmente diminui a pena. Evandro, não está difícil de entender, mas na prática, como é que eu me porto? Eu não consegui entender. Olha só. Imagina que o cara nunca veio no Brasil e ele mora na Jamaica. E lá na Jamaica pode fumar maconha, não tem problema nenhum. Tem cigarro de menta de maconha, cigarro de chocolate de maconha. Você vai ter sapato de maconha, colete de maconha, cueca de maconha, meia de maconha. Tem tudo de maconha, amigo. Tem até sutiã que você pode dar de presente, calcinha comestível e fumável de maconha que você pode dar para sua mulher. Ou seja, a maconha lá na Jamaica não é crime, você pode usar ela de qualquer jeito. Aí o cara entra no Brasil, filho, princípio da territorialidade de lei, princípio da soberania nacional, do artigo 5º do Código Penal. Está dentro do território nacional, obrigatoriamente tem que conhecer a lei que está aqui dentro, a lei pátria. Pouco importa se você é lá de fora. Aí pisou aqui no Brasil para ver o jogo da seleção. Jamaica e Gana, jogando aqui no Brasil, na Copa. Legal. Quando você chega, você é policial federal, dá de cara com o jamaicano que desceu no Brasil, que nunca tinha vindo no Brasil, mas no país dele pode fumar maconha. Ele vai e acende um cigarro de maconha que parece uma vassoura, um carro desse tamanho, cigarro de maconha. Ele bota na boca e começa a fumar. Aí você que é policial federal fala, porra, tá de sacanagem. O cara fumando maconha na minha frente. Aí você chega pro cara e fala, ó, você tá preso em nome da lei porque você tá usando droga. Aí o cara, não, eu não tô usando droga. Eu tô fumando maconha. Maconha não é droga. O policial fala, olha, você sabe o que você tá fazendo. Você sabe que é maconha? O cara, eu sei que é maconha. Você sabe que é crime? O cara, não, eu desconheço a lei. Aí, amigo, ele sabe que está fumando maconha, mas ele só não sabe que é crime. Aí, na prática, o Código Penal vai perguntar assim, você desculpa ou você não desculpa o cara? Nesse caso, o juiz vai desculpar o cara, vai falar, pô, o cara nunca veio no Brasil, cara. Eu sei até que ele deveria saber da lei, mas o cara nunca pisou aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos considerar o erro de proibição dele inexcusável e vamos isentar a pena do cara e tirar a culpabilidade dele? Vamos. Agora, e se o juiz não desculpar o cara? Dá um exemplo, Evandro. O cara já era a terceira vez que o cara estava vindo no Brasil, mas ainda assim ele foi descuidado, ele era para ter conhecido a lei, dava oportunidade, o juiz, não vou desculpar o cara não. Mas ainda assim, vai considerar erro de proibição, não vai desculpar o cara, mas aí não isenta de pena não. Aí vai fazer o quê? Vai diminuir a pena do cara. O erro de proibição é bem tranquilo, ou seja, ou ele isenta ou ele diminui. Agora, o que a gente vai fazer? Como o erro de proibição é simples, a gente vai fazer a diferença do erro de proibição para o erro do tipo. Aí sim, a coisa começa a fazer sentido na tua cabeça. Vamos pegar agora a diferença do erro do tipo e erro de proibição. Primeira coisa, o erro do tipo, ele está previsto no artigo 20 do Código Penal. Erro de proibição está previsto no artigo 21. Cuidado com os nomezinhos, tá? Erro de proibição é a mesma coisa que erro sobre a ilicitude do fato. Erro do tipo é erro sobre elemento constitutivo do tipo legal. Mas erro do tipo é erro de proibição. O erro do tipo, ele exclui o crime. O erro de proibição, ele isenta de pena. Opa, primeira diferença. Segunda, o erro do tipo, ele retira o fato típico. Ó, ele retira o fato típico. O erro de proibição, ele retira a culpabilidade. Beleza, Evandro? Mas na essência, pensa comigo, no erro do tipo, o cara efetivamente conhece a lei. Ele sabe que subtrair coisa móvel à lei é crime. Por exemplo, lembra do caso dos dois carros que estavam ali paradinhos, que os dois eram branco, Honda Civic e sem placa, que eu saí e apertei,
Cara, eu acabei de falar que o cara do exemplo era concursado, o cara tinha passado numa prova, e o cara sabe que subtrair coisa móvel alheia está no artigo 155, que é crime e que é punido de 1 a 4 anos. O cara é letrado. Só que quando ele aperta, apita os dois carros, ou seja, ele subtrai coisa móvel alheia sem saber o que está fazendo. Ele não sabia, ele errou sobre subtrair, ele pensou que não estava subtraindo e ele não sabia que era coisa alheia. Ele errou sobre esses dois elementos. Erro do tipo. Outro exemplo do erro do tipo. Eu entro, deixo uma sombrinha minha ou o meu paletó de couro, eu deixo na entrada do restaurante. Na saída, eu pego uma sombrinha igualzinha a minha e levo para casa. Só que aí a dona descobre que alguém levou a sombrinha dela porque a sombrinha dela tem um nomezinho bem pequenininho cravado, mas elas eram da mesma marca, da mesma cor. Ou seja, eu que levei e subtraí coisa móvel alheia. Primeiro, eu não queria subtrair. Segundo, eu não sabia que era lei, eu pensei que era minha. Na prática, eu sei que aquilo é crime. Eu só não sabia que eu estava fazendo a coisa. Isso é o quê? Erro do tipo. Erro de proibição. No erro de proibição, o cara não conhece o crime, mas ele sabe o que está fazendo. Exemplo. O cara mora, um aldeão que mora lá na fazenda, nunca tinha vindo na cidade. Nunca tinha vindo na cidade. Ele nunca tinha visto um supermercado na vida dele. Aí ele entra e fala, ô seu moço, lá eu tenho que colher, aqui é tudo de graça. Aí ele entra no supermercado, vai lá, cata um monte de coisa na sacola e sai. Ou seja, o que ele acaba de fazer? Ele acaba de subtrair coisa móvel alheia. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele só não sabia que aquilo era o quê? Era crime. Isso passa a ser o quê? Erro de proibição. Beleza, dei as primeiras diferenças. Evandro, vamos agora para ver a árvore do crime, o conceito do crime, aonde está posto o erro de proibição e o erro do tipo? Vamos. Olha só, conceito de crime. Falei para você que existe dois tipos de conceito de crime, corrente majoritária e minoritária. A minoritária é o conceito de crime finalístico bipartido. O crime é fato típico, antijurídico, a culpabilidade é só pressuposto da pena. Agora, e o conceito de crime é finalístico, olha só, finalístico tripartite ou tripartido, que é a corrente majoritária. Ele diz que o crime é composto de fato típico, antijurídico e culpável. Cara, você já está tão treinado nesse troço, eu já falei tanto isso na sua cabeça, que você sabe que dentro do fato típico tem a conduta, eu tenho o nexo causal, eu tenho a tipicidade e eu tenho o resultado. Você sabe que se eu tirar o dolo e a culpa da conduta, eu tiro a conduta e eu tiro o quê? O fato típico. Tirando o primeiro e o segundo, eu excluo o quê? O crime. O crime fica excluído. Isso aí você já sabe. E você já sabe também que o que tira o dolo e a culpa é o erro do tipo. Falei para você que você não pode perder para o preciosismo, lembra? Se vier na tua prova o seguinte, olha, o erro do tipo essencial, excusável, ele vem excluir o dolo e exclui a culpa da conduta. Ou seja, se exclui o dolo e a culpa, exclui a conduta, exclui o fato típico e exclui o crime. Se cair só erro do tipo na tua prova e não falar esse outro, é porque a banca está usando a regra. Ele já quer dizer isso aqui. Então, só o erro do tipo, você já sabe que ele pode cobrar na sua prova. É correto afirmar que o erro do tipo exclui o dolo e a culpa, tá certo. Correto afirmar que o erro do tipo exclui a conduta, tá certo. Exclui o fato típico, tá certo. Exclui o crime, tá certo também. Tem várias formas de se cobrar na mesma questão. Agora, a culpabilidade, ela já é dividida de forma diferente. Eu tenho a imputabilidade penal, que está no artigo 26 do Código Penal. Eu tenho a potencial consciência da ilicitude e eu tenho a exigibilidade de conduta diversa. Bem, se eu excluir desses pedacinhos, se eu excluir essa ou essa, automaticamente vai excluir o que? A culpabilidade. Se eu tirar a culpabilidade, não exclui o crime não. Tirei o terceiro pedaço, isenta de pena. Legal, Evandro, até aqui eu já entendi. O que exclui a imputabilidade penal? É a inimputabilidade penal. Aí está no artigo 26 e no artigo 27. Isso aqui a gente vê depois. O que exclui a exigibilidade de conduta diversa? Está no artigo 22. Você vai ver que é a coação moral irresistível e a obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal. O que eu acabei de estudar agora? Eu acabei de estudar o quê? O erro de proibição, que é o artigo 21 do Código Penal. Legal, o erro de proibição tem dois tipos. Eu tenho o excusável e eu tenho o inexcusável.
Eu já sei que o erro do tipo inexcusável, ele isenta de pena. E o erro do tipo inexcusável não isenta, ele diminui a pena. Só que se a prova, a cópia de cima, a banca falar só erro de proibição e falar que o erro de proibição exclui a potencial consciência da licitude, está certo. Exclui a culpabilidade, está certo. Isenta de pena, está certo também. O que não pode fazer é inverter. O que não pode fazer? É dizer que o erro de proibição exclui o crime e o erro do tipo isenta de pena. Aí a questão vai estar errada, tranquilo? Beleza. Olha, a gente vai fortalecer muito isso em exercícios e simulados. Por isso que é escadinha de sucesso. Você está vendo a turma regular. A gente tem que treinar forte em exercício simulado. A segunda escadinha eu já te ajudo agora. Lógico que temos as turmas de exercício que são muito mais completas, mas essa daqui já dá aquele gás. Tranquilo? O que a gente vai ver agora? Uns exercícios. Então acompanhe comigo na tela o primeiro exercício. O erro de proibição exclui a ilicitude da conduta. Está completamente errado. Ele não exclui a ilicitude da conduta, ele isenta de pena. Fato típico, antijurídico e culpável. O erro de proibição, ele isenta de pena porque ele tira a potencial consciência da ilicitude. O que exclui a ilicitude são as excludentes de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento legal e exercício regular do direito. O que exclui o fato típico, o que também exclui o crime, aí sim é o erro do tipo. Então essa questão estava errada. Erro de proibição isenta de pena. Vamos para a próxima questão. Marilda, ao deixar o trabalho sob uma forte chuva, apoderou-se de um guarda-chuva alheio, supondo ser próprio, visto que ele guardava todas as características e semelhanças com o objeto de sua propriedade. O legítimo proprietário do objeto, dias após, o surpreendeu na posse do bem e acusou-a de furto. Nessa situação, a conduta de Marilda é atípica diante da ocorrência de erro do tipo, excluindo-se o dolo e o fato típico. Tá corretíssimo a questão, é exatamente o que a gente disse aqui. A pessoa foi, pegou uma coisa, pensou que era dela, errou sobre elementos do tipo, simplesmente vai excluir o fato típico, exclui o crime, porque excluiu a conduta, que tirou o dolo e a culpa. E eu já avisei para você, não perca pro preciosismo. Veio só erro de proibição e erro do tipo, é que ele está pegando a forma geral. Se é erro do tipo, ele está pegando o essencial, o excusável, isento de dolo e culpa. Se é erro de proibição e ele não está abrindo o leque, ele está pegando só o excusável, que isenta de pena no caso concreto, tranquilo? Ó, o estudo do erro é bacana, mas eu te aconselho, pegue uma turma de exercício, se matricule sempre, invista na tua vida, numa turma regular, numa turma de exercício e arrebente fazendo simulado, porque é assim que a gente fortalece o dia a dia. Fica com Deus, forte abraço. Eu sei que você pode estar no Macapá, Amapá, Roraima, Rio de Janeiro, Espírito Santo, BH, Tocantins. Você pode estar em qualquer parte do território nacional, amigo. Você pode estar até na cabeça do cachorro. Para quem não conhece, vai estudar geografia. Tem uma parte do Brasil que tem um apelido de cabeça do cachorro. E mesmo assim, você pode vencer na vida. Porque hoje, amigo, o concurso público está democrático. A internet levou até você os melhores professores do Brasil, que você encontra aqui no Grupo Alfa com Abril Educação. Tranquilo? E eu tô junto com você até o dia da sua vitória. E para quem me conhece, alô você!